Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Corrêa e eu estou aqui mais uma vez no canal Explicando a Música para tratarmos de um assunto hoje muito importante, que é escalas. Escalas é um assunto praticamente inesgotável na vida de um músico. São dezenas, para não dizer talvez centenas de escalas e de maneiras diferentes, de possibilidades diferentes de estudo e de uso dessas escalas. Porém, embora seja um assunto que não tenha praticamente fim, ele tem começo. E é disso que nós vamos tratar hoje, tá bom? Mas primeiro, roda a vinheta. Bom, vamos então para a primeira parte, que é a definição de escalas. A definição de escalas é a seguinte: é um conjunto de sons combinados dentro do limite ou do intervalo de uma oitava. O que é uma oitava? Uma oitava significa o seguinte: quando nós pegamos um som fundamental, vamos pegar como exemplo o Dó, e vou seguir numa sequência de notas. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vamos ver no exemplo aqui do lado. Vocês podem observar, ó. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Quando eu chego no oitavo grau, né, na oitava nota, ela é uma repetição da primeira, por isso que nós chamamos de intervalo de oitava. Então, é uma combinação de sons contidos dentro do limite de uma oitava. Isso é uma escala. Porém, essas notas do meio, entre as duas notas limites, né? A combinação dessas notas, quantas notas tem, os intervalos entre elas, é que vão definir que tipo de escala é. O nosso objetivo de estudo aqui nesse vídeo é o estudo de escala maior. Então, o exemplo que nós temos aqui do lado é uma escala maior. Escala maior é uma escala que contém 2 semitons entre os graus da escala. E esses graus, onde os semitons estão localizados, é entre o terceiro e o quarto, e o sétimo e o oitavo. Quando as notas estão dispostas desta maneira, e só desta maneira, nós chamamos então de escala maior, que será o objetivo do nosso estudo nessa videoaula. Bom, com a definição de escala agora entendida, o que nós precisamos agora entender é por que eu devo estudar escalas. Né? Porque a gente ouve falar, nossa, tem que estudar escala, tem que treinar, a escala é isso, a escala é muito importante, é fundamental. Mas por quê? Né? Pelo seguinte, dentro do sistema tonal, e até mesmo de outros sistemas, a escala é a matéria-prima usada, matéria-prima básica, usada para toda a construção musical, das melodias, das harmonias, dos cantos e contracantos de uma composição musical. Tá? Então, quando eu domino a escala ou as escalas, significa que eu domino a matéria-prima utilizada numa composição musical. Então, você tem essas escalas, como a gente costuma dizer, debaixo dos dedos, eu conheço todas, teoricamente, consigo executar todas as notas da escala e consigo tocar todas as sequências em diversas velocidades e com diversas articulações, significa que eu vou ter uma facilidade muito grande quando eu for tocar uma música naquela tonalidade. Então, se eu pego uma escala, por exemplo, de Sol maior, então eu vou conhecer aquela escala, vou conseguir tocar todas as notas em diversas durações, diversas sequências, em diversas velocidades, né? Lento, médio, rápido. Significa que quando eu for tocar uma música em Sol maior, eu já vou ter uma facilidade maior para conseguir executar aquela composição musical, tá bom? Bom, e agora a parte mais importante, como estudar. É muito comum, alguns professores, quando entram nesse assunto, de repente mostram uma escala para o seu aluno e falam assim, você tem que estudar escala, até você conseguir fazer isso. E aí toca uma escala assim, uma velocidade absurda. O aluno vê aquilo, acha legal, acha bacana, mas quando ele vai tocar, ele não consegue executar naquela velocidade, com aquela perfeição,
e durante os estudos ele acaba se frustrando e abandonando aquele tipo de estudo. Então a coisa mais importante que eu quero dizer para vocês nessa aula é como nós vamos construir conhecimento, como nós vamos galgar degrau a degrau, né, até atingirmos a capacidade de tocarmos uma escala direito. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer a escala, conhecer as notas da escala, conhecer os seus acidentes e conseguir executar cada uma dessas notas no nosso instrumento. Então é óbvio que isso não pode ser feito de uma maneira rápida. Eu tenho que cumprir certas etapas. Bom, deixei aqui na descrição do vídeo links para vocês baixarem o PDF de todas as escalas com bemóis, de todas as escalas com sustenidos e também uma tabela separada com as 12 escalas que nós chamamos de escalas práticas. Porque o que acontece? Nós temos muitas escalas que, quando a gente vai treinar no instrumento, elas não têm um uso tão expressivo nas músicas. Por exemplo, escala de Dó bemol, escala de Dó sustenido é raro, são escalas raras, né? Escala de Si sustenido, de Mi sustenido. Então, existem algumas tonalidades que nós chamamos de tonalidades teóricas, que na prática elas não aparecem muito. Não é que não podem aparecer, mas são muito raras. Então, na realidade, na prática, e mesmo no dedilhado do instrumento, nós temos somente 12 possibilidades. Porque se eu tocar no meu instrumento, né, seja teclado, saxofone, flauta, violão, e eu dedilhar a escala de Dó bemol, pensando em 7 bemóis, e depois eu dedilhar a escala de Si maior, que tem 5 sustenidos, vocês vão observar que são as mesmas notas. É o que nós chamamos de escalas enarmônicas. Quer dizer, nomes diferentes, notas diferentes, mas possuem o mesmo som. Então, na prática, é a mesma escala. Se eu tocar uma música em Dó bemol, ou uma música em Si natural, em Si maior, significa que eu vou estar digitando as mesmas notas. Então, eu fiz uma tabela das escalas práticas para que vocês tenham essa facilidade de estudo. Estudando essas 12 escalas, essas 12 tonalidades maiores, vocês terão todas as escalas debaixo dos dedos, tá bom? Tá tudo lá em PDF, só baixar e estudar. Bom, agora vamos para a parte prática. Como eu começo a estudar uma escala? Então vamos pegar um exemplo. Vamos pegar a escala de Fá maior, tá? Então a primeira coisa que eu preciso entender e aprender é o que é uma escala de Fá maior. A escala de Fá maior, então, é um conjunto de notas que começa no Fá e termina também no Fá, e que no meio dessas duas notas de ponta eu tenho uma disposição de notas, que no nosso caso aqui será Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi e Fá. Muito bem. Então eu preciso conseguir executar essas notas no meu instrumento, saber quais são, saber a sequência e conseguir executar. E para isso eu aconselho você começar com notas de 4 tempos. Então você vai começar a tocar devagarinho essas notas, tá bom? Toda a sequência de notas em notas de 4 tempos. E eu uso uma sequência de notas que ritmicamente, tá? O desenho fica melhor se nós tocarmos uma escala, o que a gente chama de extensão de nona. A gente não falou de oitava? Eu começo do Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. O Fá, no nosso caso aqui, será a 8ª nota. Eu passo mais uma, vou até o Sol. Então eu vou estar chegando na 9ª nota, partindo aqui da primeira, tá bom? Então vamos para a parte prática agora do treino das escalas. Soltei aqui o metrônomo em 60 e vamos fazer notas de 4 tempos, para a escala de Fá maior. Legal, assim você faz a escala inteira, devagar, conhece nota por nota, tira todas as suas dúvidas de digitação, sonoridade, conhece a escala e assim você vai progredindo de uma maneira sólida no seu estudo de escala.
Fizemos nota de 4 tempos. Consegui subir e descer a escala, não errei nenhuma nota, não esqueci, conheci já a escala. Agora eu vou para notas de 2 tempos. Fazendo a oitava de baixo agora. Treinou a escala, notas de 2 tempos. Subiu e desceu a escala 1, 2, 3 vezes. Não errou, está tranquilo, está dominando? Vamos para a nota de 1 tempo. E eu digo 3, 4 vezes, mas se você precisar treinar 5, 10, 20 vezes, se você ainda está errando, não memorizou as notas, treina quantas vezes for preciso, até você dominar a sequência de notas, tá bom? Notas de 1 tempo agora. Legal, treina a nota de 1 tempo. Quando chega aqui, a gente já tem uma visão melhor da escala, né? Notas de 1 tempo, subi, desci, treinei várias vezes, consegui, não estou errando mais. Agora nós vamos para as notas de meio tempo. Mesma sequência de notas. Então, o que acontece? 2 notas por tempo, agora eu fiz a sequência inteira, fui até a extensão de nona e voltei. Eu aconselho que nesse primeiro momento, você treine essas notas, articulando todas as notas com a sílaba tu, tá bom? Separe todas, não ligue as notas por enquanto. Vamos deixar para ligar, treinar essa escala ligada, mais para frente, quando tiver uma velocidade maior. Por enquanto nós estamos aprendendo. Veja bem, olha o título da aula, escalas maiores, aprendendo e estudando. Eu só estudo, eu só treino aquilo que eu já conheço, mas primeiro eu preciso aprender. Então nós estamos aprendendo ainda a escala, tocar ela na sequência correta em diversas velocidades. A partir do momento que eu cheguei em colcheia, 2 notas por tempo, a partir daí eu começo a aumentar a velocidade, eu comecei em 60. Aí você vai aumentar. Não está errando mais? Você aumenta, vamos colocar aqui em 70. Vamos em 70. Legal. Estou fazendo uma vez só para o vídeo não ficar tão longo. Chegou em 80, treinou 1, 2, 3 minutos lá. Conseguiu. Você aumenta para 70, 80, 90 e vai subindo. Cheguei aqui em 120. 1, 2, 3, 4. Então vocês viram, quando chegar mais ou menos em 120, a gente já consegue fazer 2 repetições, né? Antes de terminar a escala. Fá, vai até o Sol, desce, sobe de novo e desce. Ótimo. Então, eu lembro que o meu primeiro professor de flauta, o Elcio de la Torre, grande professor, grande pessoa, ele dizia assim para mim: Marcelo, quando você chegar em colcheia a 120, aí você pode dizer que você está começando a estudar a escala. Antes disso a gente estava aprendendo. Chegou em 120 no metrônomo, está dominando, não está errando, consegue fazer 2 repetições, a partir daí você vai começar a estudar. E qual é o limite? Não tem limite de velocidade, né? Pode chegar em 150, 180, 190, 200, 220, até onde o seu metrônomo for. O importante é você não deixar de observar alguns detalhes. Primeiro, postura correta, né? Já falamos sobre postura, tem um vídeo lá no canal falando só sobre postura. Observar a postura do corpo, da mão, dos dedos, tá? Não adianta eu adquirir uma boa velocidade na escala se a minha digitação está toda torta, toda errada. Não. Então observa a digitação, a articulação. A articulação vai ajudar você a estar com as notas certas no tempo certo. Isso é fundamental.
A gente só vai tocar ligado, né, depois que a gente tiver uma certeza de que nós estamos conseguindo tocar no tempo certinho, né? Que a dança dos dedos aqui na flauta está certinha dentro do andamento, dentro do ritmo. A partir daí, você consegue tocar ligado de uma maneira mais correta. Vamos ver. Aí você pode fazer ligado. E o limite da velocidade? Não tem. Você vai até onde você acha que deve ir, que consegue, seja lá qual for o seu objetivo. O mais importante é que você consiga caminhar com todas as escalas igualmente. Eu aconselho assim. Chegou em 120. Vamos supor que você pegou lá a folha que está aqui em PDF para você baixar. Começou a ler com a escala de Dó. Foi tocando, chegou na escala de Dó em 120. Ótimo, continua treinando ela e começa a treinar de Fá, que é a escala que tem um bemol. Aí foi, chegou na escala de Fá 120, continua Dó e Fá em 120 e pega a terceira escala, Si bemol. E assim por diante, até você tocar todas as 120. E depois você vai aumentando todas gradativamente. Porque senão pode acontecer de você tocar a escala de Dó maior, de Fá maior a 200 e não conseguir tocar a escala de Fá sustenido maior, por exemplo, a 120. Isso não é nem um pouquinho interessante. Então, isso é construção do conhecimento, construir de maneira correta, de maneira sólida, para que você vá devagar, né, numa velocidade lenta, porém, que você cresça de uma maneira sólida. Como eu falei, que interesse você teria em tocar 220, a escala de Dó maior e de Fá sustenido, você errar, não saber nem tocar a escala direito, colocar em 120 ali e não conseguir tocar, e a outra toca em 200. Né? Não seria vantagem nenhuma. Então eu tenho que construir esse conhecimento de uma maneira sólida. Então todas as escalas devem caminhar na mesma velocidade, na mesma articulação, com a mesma maestria para você executar, tá bom? Bom, então é isso. A gente chega aqui no final da aula. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, como eu falei, o estudo de escalas não tem fim. Esse é o começo, tá? Tem dúvidas? Pergunta lá embaixo no vídeo, joga sua dúvida, a gente vai conversar, eu vou orientar. Professor, como eu devo começar? Quanto tempo cada escala? Posso começar pelas escalas com sustenidos em vez de ser bemol? 1 minuto cada escala, 2, 5, que instrumento, que oitava eu posso usar? Na dúvida, chama a gente lá na pergunta, a gente vai esclarecer, vai conversar e vamos construir estes conhecimentos juntos, que é essa nossa ideia aqui, tá bom? Gostou do vídeo? Curte, compartilha. Outras pessoas precisam desse conteúdo e podem usufruir bastante dele no seu crescimento musical, tá bom? Não deixe de assinar o canal para serem notificados de todas as novidades que a gente coloca aqui semanalmente, tá bom? Muito obrigado, bons estudos e bons solos.